Nossas Bíblias na palavra do Senhor, no Evangelho escrito por Lucas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sob o relato de Lucas, no capítulo 7, vamos fazer a leitura do versículo 18 até o versículo 35. Lucas, capítulo 7, do versículo 18 ao versículo 35. Os irmãos encontraram? Então vamos lá, vamos ler a palavra do nosso Deus. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: A quem, pois, compararei as pessoas desta geração? A quem são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo nem bebendo vinho, e vocês dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém. Oremos. Deus bendito, poderoso, agora, ó Pai, em cuja presença estamos diante da Tua santíssima palavra, pura, que o Senhor entregou para que seus servos relatassem todos esses acontecimentos e que ficasse registrado também para nós. Não temos outro a quem clamar senão a Ti, porque em Ti temos tudo. Nós clamamos, ó Deus, a Tua sabedoria, que o Senhor nos revista, Pai, com a verdadeira luz do Espírito, para entender, compreender e praticar as Tuas verdades. Viver debaixo da Tua glória, dos Teus ensinos, dos Teus mandamentos, reconhecendo que esse é o melhor, mais sábio e mais puro caminho. Ó Deus glorioso e bendito, nós clamamos a Tua misericórdia nessa manhã e pedimos que o Senhor regue as nossas mentes com a Tua palavra, assim como o Senhor envia o orvalho que molha a terra logo cedinho, para que as plantas possam germinar, as sementes possam dar o seu caule, o seu fruto.
Nós pedimos que o Senhor também regue as nossas mentes, para que assim a gente frutifique para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos e confiamos em Ti, ó Deus. Amém. Bem, meus amados, a fraqueza do homem muitas vezes o leva a diversos dilemas. Nós somos submetidos a dilemas constantemente. Dilemas morais, éticos, espirituais, dilemas quanto à verdade de Deus. Você mesmo, certamente, já passou por vários desses dilemas. Questões que surgem na mente. Na sua vida, certamente você passou por isso. Na sua vida, na sua caminhada com o Senhor, certamente você teve questões que ficaram em aberto e você pensou, meu Deus, eu preciso de uma resposta para isso. Mas eu quero pontuar aqui duas reações que surgem desses dilemas. Duas possíveis reações que podem vir a acontecer, surgir desses dilemas. Na verdade, eu quero apresentar as diferenças entre elas. Existem pelo menos duas possibilidades de quando a gente é submetido a um dilema e a gente não sabe a resposta. Existe a incredulidade. E eu estou falando aqui dos dilemas acerca do reino de Deus. A incredulidade, alguém fecha os olhos e diz, eu não quero saber disso. Existe a dúvida. A questão vem e ela precisa de uma resposta. E você se sente com dúvida. Eu quero saber, eu necessito de uma resposta. No primeiro momento, alguém poderia perguntar, mas não é a mesma coisa? Porque se você diz que tem fé, você tem que ter a resposta para tudo. Será? Será que a fé significa automaticamente a resposta para todos os dilemas? Eu quero apresentar primeiro algumas semelhanças e depois algumas diferenças entre a incredulidade e a dúvida, para que a gente possa fundamentar a nossa mensagem dessa manhã. Primeiro, as semelhanças. As dúvidas, os questionamentos e a incredulidade também, elas existem porque a gente não tem uma visão completa, uma visão perfeita do todo. A nossa limitação carnal, a nossa limitação de uma natureza manchada pelo pecado, nos faz ter também uma visão muito, muito limitada. Veja, ainda estamos nas primeiras horas desse dia e você não faz ideia do que acontecerá com sua vida meio-dia. Você pode ver vídeos na internet de pessoas que estavam vivendo a sua vida e do nada um raio caiu e a pessoa morreu. No momento tinha tudo, no outro não tinha mais nada. As coisas simplesmente surgem. A nossa visão do todo é muito limitada. A gente, até passado as coisas que nós passamos, a gente não tem uma visão perfeita e completa. Isso por causa da nossa natureza limitada e também falha, manchada pelo pecado. Então, tanto a dúvida quanto a incredulidade, ela surge por causa da nossa fraqueza, da nossa pequenez. Obviamente, tanto a incredulidade como a dúvida são frutos de uma natureza manchada, que foi corrompida pelo pecado. Uma natureza que foi feita para ser perfeita e pura, mas foi degradada por um agente externo e maligno. Esse agente é o pecado, que foi implantado diabolicamente no homem. Ambas surgem também, tanto a incredulidade como a dúvida, de dilemas de um mundo caído. Não é só nós que somos cegos, mas a gente está vivendo em um mundo caído. Não somos nós só que ainda temos uma natureza pecaminosa, mas a gente vive em um mundo corrompido. Então, mesmo sendo já restaurados espiritualmente por Cristo, aquele que verdadeiramente crê, ele ainda está em um mundo morto. Um mundo que jaz no maligno. Um mundo que está em pecado. Um mundo onde as maquinações do erro, as consequências do pecado, como vimos aqui, que o salário do pecado é a morte, onde as consequências do pecado ainda vigoram. Não é só a morte, mas é um mundo difícil de viver. É de uma terra que produz espinhos e abrolhos. A gente vive. Então, os dilemas, eles surgirão. É uma combinação feita para surgir dilemas. Questionamentos, dúvidas e alguns incredulidade. Mas o que realmente nos interessa agora, nessa manhã, são as diferenças que existem, que eu quero pontuar, para que a gente tenha paz em Deus.
A incredulidade, meus irmãos, é a resposta que nós obtemos do nosso próprio coração pecaminoso para os dilemas. Eu tenho um dilema, e ao invés de eu buscar a fonte correta, eu olho para o meu coração e digo, meu coração quer essa resposta. E eu dou a resposta que satisfaz. E quantas vezes a gente não ouve por aí os homens dizendo, siga o seu coração. Nas dúvidas, siga o seu coração. E a Bíblia diz, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? Quem poderá compreender essa fábrica de ídolos que é o coração do homem? A dúvida, por outro lado, não é uma desconfiança, mas é o fruto da nossa fraqueza e não ter a noção completa do todo. A gente se questiona por que dessas coisas. A dúvida para um cristão verdadeiro, ela pode surgir. Mas o cristão verdadeiro, ele tem uma grande diferença. A dúvida para um cristão não é o fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo e achar resposta na incredulidade. O cristão, ele busca a resposta naquele que é a fonte da verdade. O cristão, ele busca a verdade na fonte suprema e inesgotável dessa verdade, que é Cristo. Essa é a grande diferença. Sim, todos nós teremos dúvidas, todos nós teremos dilemas algumas vezes em nossas vidas. A grande questão é, onde você está procurando a resposta para os seus dilemas? É no dinheiro? É no seu emprego? É na sua família? É na sua própria arrogância do seu coração? Onde você procura as respostas para verdades espirituais e eternas? Muitos são os dilemas, meus irmãos. O mais comum é, se eu creio num Deus tão bom, por que ainda tem maldade no mundo? Quantas vezes eu não ouvi pessoas falando isso? Tem resposta para isso. A gente vai ter as dúvidas, mas existe uma fonte inesgotável de respostas. O próprio Deus, Ele mesmo entregou Sua palavra perfeita para nós, com essa fonte. Então, para que a gente tenha um bom lidar com esses dilemas que surgem em nossas mentes, e para que a gente tenha uma boa compreensão, uma compreensão adequada do nosso texto base dessa manhã, é importante que a gente faça essa diferenciação entre dúvida e incredulidade. Nós devemos urgentemente saber que ter dúvida não é o mesmo que duvidar. São coisas distintas. E mais ainda, onde se encontra a nossa fonte inesgotável de respostas? Onde está o nosso manual supremo da vida? Em primeiro lugar, meus queridos, temos aqui revelado pelo evangelista Lucas a dúvida de um servo fiel. A dúvida de João Batista. João Batista, ele foi o último profeta que Deus levantou no Antigo Testamento. Então você pode dizer, não, está estranho, porque a história de João Batista está relatada nos Evangelhos. Ainda assim, mesmo João Batista tendo sua história relatada no Evangelho, nos Evangelhos, a sua ação é tipicamente a de um profeta da Antiga Aliança. Na verdade, ele é que faz essa transição. Ele passa o bastão para Cristo, como sendo o elo perfeito. Aquele que une as duas alianças em uma só. Apesar de seu ministério estar relatado no Novo Testamento, a sua ação foi típica de um profeta do Antigo Testamento. Ele tinha uma missão e ele tinha uma mensagem clara para dar. E ele cumpriu fielmente o chamado de Deus. Em Mateus capítulo 3, nos versículos 1 e 2, está escrito assim: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E a sua mensagem era muito simples e clara, e dura, inclusive. Ele tinha uma missão, era apresentar essa verdade, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Isaías escreve a sua missão. Cristo confirma a sua missão. Ele é aquele que viria aplanar os caminhos. Os caminhos tortuosos ele viria deixar reto para que o Messias entrasse com sua mensagem perfeita. Ele veio como precursor do Messias. No versículo seguinte de Mateus 3:3, ele apresenta João como o cumprimento de uma profecia. Ele diz assim, pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E nós sabemos como foi o ministério de João Batista. Todos nós conhecemos.
Ele viveu nos desertos, no deserto da Judéia, inclusive. Ele vestia-se de forma humilde, com roupa de pelos de camelo. A sua alimentação era muito simples. Era gafanhoto e mel silvestre. E a Escritura nos dá o relato que desde o ventre da sua mãe, ele era cheio do Espírito Santo. E a sua mensagem era: se arrependam, porque o reino de Deus está chegando. Ele tinha isso na mente. Arrependam-se, o Senhor deu uma missão. Você vai preparar o caminho para o Cordeiro, e a sua mensagem é essa: arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. Era isso que João Batista fazia, e era isso que ele sabia do reino de Deus. Então, finalmente, em um determinado dia do seu ministério, ele viu Jesus vindo, o Messias prometido, e exclamou, como nós sabemos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mesmo reconhecendo a sua indignidade, a sua pequenez diante do Messias, diz assim: eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Jesus disse que ele tinha que batizar. E João batizou o Messias e declarou: convém que ele cresça e que eu diminua. Declarou também que quando os seus discípulos perguntaram: a quem a gente vai seguir? Vocês vão seguir o noivo, porque eu sou amigo do noivo. E quando o amigo do noivo vê o noivo pronto para as núpcias, ele fica muito feliz por causa disso. Então sigam o Messias, convém que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus, como nós sabemos, inicia o seu ministério depois do batismo. Assume o seu papel redentor agora. A Escritura nos revela ainda que João continuou pregando a mensagem de arrependimento, pregando um batismo de arrependimento. E as suas pregações, obviamente, causaram inquietações em algumas pessoas. E uma delas foi o rei Herodes Antipas, o rei romano. A Escritura nos diz que João Batista ele denunciou o pecado de Herodes, porque ele estava tendo relações com aquela que tinha sido esposa da sua irmã, do seu irmão, com Herodias. E aquilo deixou Herodes furioso, pensando: será que o povo não vai querer uma revolta agora por causa disso, porque eu estou ferindo a pureza desse povo? Ele prendeu João Batista. Mas ele também não queria fazer nada com João Batista, ele temia. Ele sabia que o povo reconhecia João Batista como um profeta. Mas, em um dia de loucura, mais uma vez influenciado pelo seu pecado, quando viu a filha de Herodias dançando para ele, ele disse: o que você quiser agora, você me pede que eu lhe dou. Eu quero a cabeça de João Batista nesse prato aqui. E mesmo tendo ficado triste, porque sabia que era uma loucura o que estava fazendo, como ele tinha prometido diante de muita gente, ele cumpriu. Bem, enquanto João estava preso por causa da denúncia do pecado contra Herodes, o Senhor Jesus Cristo ele continuou fazendo o seu ministério. E nós sabemos o que foi que Jesus fez. Tem meses que a gente está no Evangelho de Lucas, agora que a gente chegou no capítulo 7, a gente estuda, os irmãos sabem, capítulo por capítulo, versículo por versículo, continuamente. A gente já viu o que é que Jesus fez até então. Jesus pregava nas ruas, pregava na praia, pregava até em cima do barco, o pessoal na praia, pregava em monte, pregava em planalto, em planície, em platores, sinagoga, praça, em todos os lugares Jesus pregava. E a sua pregação era de palavras graciosas. Nesse meio tempo, João Batista estava preso. A prisão, meu irmão, naquela época era uma coisa terrível, né? Solitária, totalmente insalubre. Se é assim hoje, imagine há 2000 anos. E Jesus estava curando todo tipo de enfermidade, curando todo tipo de dores, e João estava preso. Jesus estava libertando pessoas de opressões demoníacas, de possessão. E João estava preso. Jesus estava ensinando verdades do reino de Deus com autoridade verdadeira, a ponto das pessoas dizerem que a palavra dele era verdadeira e que ele pregava com autoridade, diferente dos escribas e dos fariseus, que não tinham autoridade nenhuma, que eram palavras vazias. E é nesse contexto, eu quero que você perceba o contexto que João estava. É nesse contexto que Lucas escreve o seguinte, versículo 18, acompanhe comigo o texto dessa manhã.
Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: que coisas foram essas? Todas essas curas, esses milagres. E nós vimos que as 2 últimas coisas que Jesus tinha feito foi curar o servo de um centurião e ressuscitar o filho da viúva da cidade de Naim. Quando os discípulos de João veem e ouvem essas coisas, eles vão contar a João lá na cadeia. Então, versículo 19, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Meus irmãos, o que Lucas relata aqui não é um caso de incredulidade. Talvez, numa leitura descuidada, se a gente refletir sobre o contexto, a gente pense: poxa, depois de ser um homem, o Elias prometido, João não está achando que não é Cristo? Eu quero que você pense que, devido às circunstâncias na qual João estava inserido, quando ele olhava para si mesmo, quando ele olhava para as dificuldades ao redor, quando ele lembrava da sua mensagem: o reino de Deus está chegando, se arrependam. Ele tinha uma visão de um reino que ia ser rápido, de um juiz que ia vir de fato e acabar com o Império Romano. O próprio João tinha uma visão não completa das coisas. E a gente vai ver o motivo disso. É comum que ele sinta a dúvida: como então eu ainda estou preso pelo decreto de um homem mau que era para ter sido destituído do seu cargo? Será que vai vir outro ainda? Bem, nós sabemos que esse questionamento de João, ele é fruto da sua fraqueza, da sua pequenez. Mas ele não reflete incredulidade. Se ele refletisse incredulidade, João olharia somente para o seu coração e diria: certamente, ele não é o Messias. Ele acharia a resposta em si mesmo. Mas o que João faz é enviar os seus discípulos para perguntarem a Jesus. Essa é a prova de que João não é um apóstata. Ele envia os seus discípulos para perguntar a Cristo. Ele se dirige à fonte inesgotável de verdade para nós. Ele vai aos pés de Cristo por meio dos seus discípulos e pergunta essas coisas: eu devo esperar outro? Nós devemos esperar ainda outro? Ou é o Senhor mesmo? Aprendamos, meus irmãos, com essa atitude de humildade do nosso irmão João, que mesmo refletindo a sua fraqueza, porque nós somos igualmente fracos, ele não ousou ser um incrédulo e buscar a resposta em si mesmo. Se você estiver em um grande dilema, seja humilde, não arrogante, achando que sabe todas as coisas. Vá aos pés de Cristo buscar essa resposta. A gente deve aprender que Jesus é a fonte suprema de toda sabedoria, de toda vida, que nos alimenta e que nos sacia para sempre. Na verdade, isso é o que diferencia um crente de um apóstata. Porque tanto crentes como incrédulos passam por dilemas, passam por dificuldades. A grande questão é: em quem nós nos agarramos? Em quem os incrédulos se seguram quando estão em suas dores? Aqueles que abandonam a fé, eles fazem isso porque desprezam a fonte da verdade. Eles buscam soluções em fontes rasas, fontes tolas desse mundo. Mas é totalmente pertinente que a gente tente entender o porquê dessa dúvida de João. Que a gente tente entender porque tanta coisa surgiu no coração de João para que ele chegasse àquele ponto de perguntar. E eu quero destacar alguns motivos, como eu já falei, inclusive, que levaram João a esse dilema e que talvez possa nos levar a algum dilema em algum momento da nossa vida. O primeiro dilema que a gente pode ser atormentado em algum momento da nossa existência é como conciliar a graça maravilhosa que recebemos em e de Cristo. Recebemos em Cristo e por Ele. Como a gente pode conciliar isso com um mundo cheio de aflições? Muitos ímpios perguntam isso quando a gente está evangelizando. Você crê num Deus tão bom, por que ainda existe tanta maldade no mundo? Você já deve ter ouvido uma coisa do tipo.
João ouviu falar de todos os sinais grandiosos que Jesus fazia, mas ele mesmo estava padecendo na cadeia. Nós devemos saber que muitas vezes o Senhor está nos ensinando que a nossa visão, a nossa perspectiva não deve ser no aqui e no agora. Porque se a gente espera tudo para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa eternidade não é aqui. Esse é um grande problema. A gente tentar trazer o céu para a terra, a eternidade para a terra. Nós devemos olhar ansiosamente para a glória eterna, para o futuro com o nosso Deus, para poder experimentar o seu carinho, o seu cuidado, mesmo em momentos difíceis de aflição. Nossa esperança está na eternidade. Mas, talvez, assim como João, você possa ter a sensação: será que Deus não está vendo a minha dor? Será que Deus não está vendo pelas coisas terríveis, tristes que eu estou passando? Talvez esse fosse o pensamento de João. Muita gente está sendo abençoada, mas eu que sou seu servo fiel, estou aqui na cadeia. E nós lemos que a tribulação, a prova da fé, produz perseverança, paciência e esperança. E sabe por quê? A esperança não nos deixa confundidos, contrariados e incrédulos. Porque o apóstolo Paulo diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações. Nós ouvimos falar da bondade de Deus. E Ele continua sendo bom, mesmo quando a gente passa por dificuldades. As dificuldades, elas servem para que a gente não se apegue, não deixe o nosso coração nesse mundo, não faça desse mundo o nosso tesouro. Mas que o nosso tesouro esteja em um lugar guardado, de modo que nem traça, nem ladrão podem corroer ou roubar. Esse possivelmente era o pensamento de João naquela prisão solitária. E esse pode ser o nosso pensamento. Deus esqueceu de mim. Mas a verdade é que Deus não está alheio às suas dores. Pelo contrário, a Escritura relata que preciosos são ao Senhor a morte dos seus servos. O Senhor está relatando e acabou de relatar como Cristo se compadeceu de uma mulher, de uma viúva, a ponto de restaurar a vida ao seu filho. O Senhor não está alheio às nossas dores. Mas como eu disse, nós temos uma visão muito limitada do todo. A gente não sabe o que acontece amanhã, o que acontece mais tarde. Eu citei só coisa ruim que pode acontecer mais tarde, né? Mas pode acontecer uma coisa incrível, maravilhosa. E Deus sabe todas as coisas. E se não acontecer nenhuma das duas, Deus continuará sendo Deus bondoso e continuará, de algum modo, nos protegendo, nos guardando, porque absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, o nosso Senhor, Ele não está alheio às dores dos seus filhos. E também temos uma possibilidade que possivelmente também era da vida de João. E quando a nossa visão do reino de Deus não é correspondida? Porque João, ele esperava um Messias que fosse imediato, ele viesse como um juiz, acabar com a maldade do Império Romano. João, ele não tinha a perspectiva completa. Apesar de saber que ele era um noivo, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não tinha a visão completa das coisas. E às vezes a gente também tem uma visão distorcida. A gente, muito crente, acha que o reino de Deus é reino de bênção material nessa terra. De vida, de abundância aqui. A nossa riqueza e abundância aqui é de graça, amor e misericórdia. Chegará um dia que desfrutaremos de um tesouro inacessível para esse mundo. Que o homem mais rico do mundo, que o Elon Musk, que esses homens não podem comprar com todos os seus bilhões de dólares. João idealizava o Messias juiz, e nós muitas vezes idealizamos um Papai Noel que dá tudo que a gente quer. A gente tem que se voltar para a Escritura, conhecer o verdadeiro Deus. Jesus certamente voltará como juiz, como aquele que vai vindicar, que vai reclamar o seu povo para si, que vai recolher o trigo no celeiro, vai queimar a palha. Mas a sua primeira vinda foi como um advogado, foi como um substituto. E Lucas, ele
escreve a resposta que Jesus dá para aqueles discípulos. A resposta de Jesus não foi só aos ouvidos deles, mas foi aos olhos, foi aos corações deles, para que eles vissem, sentissem e transmitissem a João. Versículo 21 diz assim: naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vistas a muitos cegos. Ou seja, aquilo tudo que Jesus fazia, ele fez diante dos discípulos de João. Então, lhes respondeu: vocês vão voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que quer dizer essa resposta de Cristo? Ele sabia que João conhecia muito bem os profetas. Jesus usou uma linguagem típica dos profetas do Antigo Testamento. Essa linguagem de Jesus era a prova de que o cumprimento da profecia de Isaías sobre a vinda do Messias era fato. Como ele diz, hoje se cumpriram as Escrituras. O reino de Deus chegou. Porque esse era o sinal da vinda do Messias. E ele pregou isso diante dos olhos dos discípulos de João. Agora voltem e anunciem isso. O reino de Deus chegou. Não tem como nenhuma dessas coisas acontecerem sem a chegada do reino de Deus. E essa, meus irmãos, é uma resposta amorosa que Jesus dá a João. Observe, Jesus ele não repreende João. Como assim, João? Eu te chamei para ser meu precursor e agora você está duvidando? Jesus faz isso? Não. Porque João ele procurou na fonte inesgotável de graça e de amor a sua resposta. Ele não procurou em si mesmo. Ele não procurou no achismo do mundo. O que Jesus faz é bênçãos para outras pessoas, de modo que ficasse provado para João que o reino de Deus havia chegado. E agora ele lança uma advertência para toda aquela multidão que estava ali. Não tinha só os discípulos de João. Ele lança uma advertência diante daquela multidão. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa palavra a gente já sabe. Dezenas de vezes eu já falei aqui. Bem-aventurado significa feliz. Abençoado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aquele que não tropeçar, que não falhar quando vê a minha pessoa. Quando for exposta às verdades imutáveis do Evangelho. Bem-aventurado aquele que não acha em Cristo falha. Que não é um incrédulo, mas um crente verdadeiro. Em segundo lugar, nós temos agora o testemunho que Jesus dá do seu servo fiel. Primeiro, Jesus deu um testemunho para o servo. Ele fez grandes coisas para que o servo ouvisse. Agora ele vai dar um testemunho do servo. Jesus vai falar sobre João. Muito interessante essa passagem. Aquela multidão que seguia Jesus e viu todas essas coisas, eles certamente começaram a criar coisas na mente. Teorias. Ou será que então houve uma ruptura? Será que João é mesmo um profeta? Por que João está agora fazendo essa pergunta pública? Talvez aquela multidão que estivesse ali começasse a questionar algumas coisas. O que Jesus faz diante da multidão? Ele dá um testemunho excelente do seu servo. Testemunho lindo. E quando você lê esse testemunho, eu quero que você se pergunte, será que Cristo dá um testemunho desse sobre a sua vida? Será que a sua vida hoje, o seu proceder é digno do testemunho do Senhor? Versículo 24 está escrito: quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Então Jesus ele começa a fazer essas perguntas. E ele faz isso quando os discípulos de João saem. Ele fica diante daquela multidão e começa a questionar aquele povo. Porque aquele povo tinha ido atrás de João no deserto. Multidões iam atrás de João no deserto. Para ser batizado, para ouvir a mensagem, para ouvir a pregação de João.
Bem, 500 anos sem um profeta ser levantado em Israel, aquele homem surge falando coisas do reino de Deus, que é chegado ao reino de Deus, o povo de Israel estava atônito. Mas Jesus começa a falar: o que vocês foram ver no deserto? E responda isso aí. Foi um caniço, uma cana mole, oca, que o vento agita de um lado para o outro. Jesus faz essa pergunta retórica porque a resposta era óbvia: não. Aqueles homens conheciam a firmeza de João. João era tão firme que ele estava preso por causa da sua mensagem. Porque ele não temeu o rei Herodes Antipas, que poderia matá-lo a qualquer momento. Ele denunciou o pecado e ficou até o fim denunciando. Então certamente aquele povo não foi ver um caniço agitado pelo vento. Talvez essa fosse a perspectiva daquele povo agora. Opa, agora que João está com dúvida, será que ele está balançado? Jesus está dizendo: não. O que vocês foram ver foi um homem reto, firme, uma estaca. Se tinha uma coisa que João não era inconstante. E Jesus pergunta de novo: o que vocês foram ver? E ele faz isso para que de fato o povo começasse a refletir na sua mente. Ele diz mais: vocês foram ver um homem vestido de roupas finas? Porque o relato é que João usava roupas de pelo de camelo. Vivia no deserto sem luxo nenhum. Uma espécie de vida que nós chamamos de ascética. É evidente que aquele povo não foi ver isso. E Jesus explica: quem se veste desse modo aí, roupas finas, não está no deserto, está nos palácios. É quem tem dinheiro, riqueza e poder. Se vocês foram no deserto, vocês não foram ver isso. Então o que vocês foram ver? O que vocês foram ver de fato? Por que vocês saíram da casa de vocês para ir para o deserto? A resposta é: vocês foram ver um profeta. Vocês foram ver alguém que portava a mensagem do reino de Deus. Senão vocês não tinham saído. Mas o coração de vocês é vacilante. Um dia vocês pensam uma coisa e no outro dia vocês pensam outra. Essa pergunta que Jesus fala, o que vocês foram ver, é muito importante. Porque todo o ministério de João nunca foi sobre João mesmo. Sempre foi sobre Cristo. Tudo que João pregou era sobre o reino de Deus em Cristo. Jesus diz mais, versículo 26. Sim, o que foram ver? Um profeta? Aí Jesus responde: sim, eu lhes digo, e muito mais que um profeta. Vocês não foram ver só um profeta, vocês foram ver muito mais que um profeta. Por que muito mais que um profeta? O próprio Cristo explica, versículo 27. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. O que Jesus está dizendo é: João não é só um profeta, mas ele também é o cumprimento de uma profecia. Ele é o cumprimento do desígnio eterno de Deus, que enviaria de volta mais um profeta, um Elias, que prepararia o caminho para a entrada do Messias, que aplanaria, deixaria o terreno plano para o Messias vir pregar a sua mensagem. Essas palavras são muito especiais, porque significa que Jesus está dando um testemunho de João Batista. João Batista testemunhou de Cristo o tempo todo, agora Cristo está testemunhando dele e dizendo: esse homem é um servo fiel. O que ele pregou é verdade. E o que ele pregou sou eu. Ele é um profeta e bem mais que isso. Ele era o Elias esperado. Ele era o precursor do Messias. O servo fiel, que agora estava sofrendo uma dura pena pelo amor da verdade. Então, de fato, Cristo tinha em alta estima e muita conta. Mas será que o nosso proceder, a nossa fidelidade, que temos uma missão e uma mensagem, igual a João, será que Cristo pode dizer a mesma coisa de você? Será que Cristo pode dizer a mesma coisa de nós? Vejam que palavras lindas Jesus disse sobre João Batista. E muito mais ainda sobre o benefício de ser um servo, um crente da nova aliança com nós. Versículo 28, Jesus diz: e eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Olha, que coisa incrível. Que testemunho incrível do nosso Senhor. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Aí você acha isso já é incrível. Isso é Deus Todo-Poderoso falando, o Messias prometido falando.
Aí quando você continua o versículo, você vê que a coisa fica mais incrível ainda, só que é a nosso respeito. Ele diz, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Como assim o menor no reino de Deus é maior que João Batista? Qual o significado dessas palavras? Aqui está, meus irmãos, relatado o privilégio sublime que todos os crentes da nova aliança, ou seja, pessoas que vivem depois da obra completa de Cristo, possuem. Privilégios que são muito maiores do que o que João podia imaginar. Qualquer cristão, por menor que seja, que tenha vivido após a morte e ressurreição de Jesus, é maior que João Batista. Não nos méritos, mas nos privilégios que obtém. Na virtude gigantesca que reside em saber que o Messias já veio e já cumpriu tudo. O Riley, John Charles Riley, escreve: os mais simples crentes que ouviram o apóstolo Paulo entenderam, por intermédio da luz da morte de Cristo na cruz, coisas que João Batista jamais poderia ter explicado. O mais simples crente, quando olha para a cruz e diz assim, ali na cruz o Senhor estava demonstrando amor infinito, demonstrando justiça infinita, pagando os meus pecados, me substituindo, fazendo tudo isso para a salvação, a redenção do seu povo e para a sua própria glória. A mensagem da cruz completa e perfeita. João Batista nem sonhava em explicar essas coisas. Mas o crente mais humilde, que menos conhece, que crê na obra de Cristo, pode falar isso. Por isso que o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Não é porque João Batista está fora do reino, não, viu, meu irmão? É porque João Batista viveu na antiga aliança. Que grandioso privilégio a gente recebe de viver após a concretização de toda a promessa da salvação. Ao mesmo tempo, se há um grande privilégio incontável, incalculável de viver após essa obra, muito maior é também a culpa daqueles que, vivendo depois de tudo que Cristo fez, rejeitam a obra salvífica, redentora, graciosa do Messias prometido. Serão culpados. O Senhor, olhando para aquelas nações, para aquela nação dele, para aquele povo de Cafarnaum, ao fazer grandes milagres e o povo permanecer incrédulo, disse: vai ter mais juízo aqui do que para Sodoma e Gomorra. Aquele povo não teve um milésimo da revelação que vocês tiveram aqui. O que dirá nós, que já temos tudo? O crente não tem desculpas de viver uma vida de imundície, de pecado e muito mais ainda de incredulidade. Porque Jesus é a nossa fonte inesgotável de respostas. Em terceiro e último lugar, nós temos revelados aqui nesse texto quem são os verdadeiros incrédulos. Enquanto João, servo fiel, apresentou dúvida, mostrando que é possível que nós tenhamos dúvidas, porque a gente é pequeno, mas que a gente reconhece onde achar a resposta, o texto também nos mostra aqueles que são de fato incrédulos. É incrível como o Evangelho ele nunca deixa nada pela metade. Toda essa cena culmina numa prévia gigantesca da grande divisão eterna entre crentes e incrédulos, que acontecerá diante do Senhor, pelo Senhor. A obra que Jesus realizou diante de todas aquelas pessoas, não podia restar dúvidas para ninguém do seu poder e do cumprimento de todas as profecias da chegada do Reino de Deus. E se não poderia deixar dúvida para uma pessoa tão pequena e humilde como nós, ou como aqueles tantas pessoas da multidão, leigos que o seguiam, que dirá para aqueles que eram instruídos na palavra de Deus? Escribas e fariseus. O discurso de Jesus não deixou dúvidas de que o Elias tão esperado havia aplanado os caminhos para o ministério messiânico. Ele não deixou dúvida de que ele era o grande eu sou esperado pela nação judaica. Mas a gente tem duas reações à sua obra. Duas reações distintas para a sua mensagem. Versículos 29 e 30 dizem assim: todo o povo
que ouviu, e até os publicanos, é engraçado que ele faz, até os publicanos, que eram pessoas consideradas por serem pecadores inveterados, cobradores de impostos, traidores da nação de Israel, porque trabalhavam para o Império Romano, cobrando imposto altíssimo. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, fizeram o quê? Reconheceram a justiça de Deus. Reconheceram que tudo estava cumprido, que o Senhor cumpriu a sua profecia e que agora estava para salvar a muitos. E aconteceu o quê? Tendo sido batizados com o batismo de João. Que é uma prova maior que Jesus dá no testemunho de João, é que aqueles homens foram batizados com o batismo de João, assim como nós também fomos. E alguns ainda serão, com a graça de Deus, imersos em água, simbolizando a purificação que o Senhor faz no nosso coração. Por outro lado, o versículo 30 nos dá um triste relato. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus, não tendo sido batizados por eles. Eles obscureceram os corações insensatos, como Paulo afirma lá em Romanos 1. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Temos dois grupos. Uma multidão de leigos e pecadores publicanos. E aqueles que as pessoas olhariam e diriam, não, eles estão santos, os religiosos santos. Quem recebe a justiça de Deus? Quem é salvo e batizado pelo Senhor? Os pecadores. Mas aqueles outros rejeitam a mensagem da cruz. Aqueles outros que diziam conhecer tanto, rejeitaram, porque nunca foram nas ovelhas do Senhor. Engraçado que da parte desses homens não havia dúvidas. Na verdade, eles duvidaram. Havia incredulidade. Eles rejeitaram o plano de Deus. Eles rejeitaram o reino prometido. Voluntariamente eles disseram não ao Messias. E Jesus diz o motivo. João diz também, o evangelista. Eles disseram não porque as suas obras eram más e não queriam se achegar à luz, para que não ficasse evidente os seus pecados. E Jesus explica as ações daqueles homens e as reações por meio dessa parábola, que é bem interessante. Versículo 31 e 32. E Jesus continuou: a que, pois, compararei as pessoas desta geração? Igual a nossa geração, a mesma coisa, tá? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para com os outros. Uns para os outros. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Birra de criança. Se eu toco flauta, eu sou uma criança, você tem que dançar comigo, cantar comigo. Se eu entoar uma lamentação de tristeza, você tem que chorar junto. São crianças birrentas, que não estão nem aí para a verdade, querem apenas satisfazer o ego do próprio coração. É isso que Jesus está dizendo. Vocês são um bando de birrentos. Nada satisfaz vocês. Deus deu provas imensas, infinitas de que Ele veio. E vocês não estão satisfeitos. Sabe por quê? Porque vocês são birrentos, malignos e pecadores. E qualquer um que rejeite o Evangelho, tendo sido expostos a essa verdade incrível, está no mesmo caminho. Caminho de birra infantil, de incredulidade. Isso gera um coração crítico. Não a crítica que você reflete, baseada na verdade, para tecer opiniões. Mas o coração crítico unicamente porque tem um desejo de criticar, de falar mal. Jesus explica a parábola. Pois veio João Batista, não comendo nem bebendo vinho, parecido com o que os fariseus gostavam. Uma vida bem rígida e ascética. E vocês dizem, ele tem demônio. E João Batista não agradou eles. Versículo 34. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Meus amigos, se decidem o que vocês querem. Nada agrada a vocês. Sabe por que nada agrada a vocês? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque vocês são incrédulos. Esse é o motivo porque eles rejeitam a pregação de João.
Era a incredulidade. Não é porque eles não gostavam do estilo de vida de João, nem de Jesus. É porque eles eram incrédulos. Essa era a desculpa que eles davam. A incredulidade é uma inconstante. Uma vida inconstante. É uma vida de desconfiança. E Jesus termina essa mensagem, no versículo 35, dizendo assim: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Esse texto é fácil. Algumas pessoas se batem nesse texto. O que Jesus quer dizer com a sabedoria é justificada por todos os seus filhos? Ainda que tantos rejeitassem a graça do Senhor, tantos achassem estranho os modos de Deus agir na história, os verdadeiros filhos de Deus, que atestam cada um os desígnios perfeitos de Deus, dão provas em sua vida e em sua pregação de que a sabedoria do alto é verdadeira por meio da fé. É na nossa vida que nós também pregamos o Evangelho e damos prova que Deus realmente transforma. Ele não muda só a nossa agenda, inclui um domingo e uma quinta-noite. Ele muda a gente dentro para fora para uma nova perspectiva, para uma nova forma de viver nesse mundo, para novas ações, para a pureza verdadeira, para largar o pecado e viver para a glória de Deus. A sabedoria, ela é justificada por todos os seus filhos. Isso significa que todos aqueles que são filhos de Deus devem viver uma nova vida. Uma vida restaurada e diferente. O que é que nós aprendemos aqui com esse texto? Quantos ensinos preciosos o Senhor nos revela? Está claro, a nossa natureza ainda é enfraquecida pelo pecado. Está claro que às vezes a gente ainda se encontrará em dilemas. Mas isso não é um sinal do abandono de Deus. É um sinal de que Ele está disposto a ser a nossa fonte de sabedoria inesgotável, de graça, de amor e de verdade sem fim. Você deve se aproximar com fé dele, crendo que ele dá sabedoria a todo o que pede, sem duvidar. A gente leu isso aqui em Tiago, na quinta-feira. Que aprendemos, irmãos, que o nosso Senhor é essa nossa fonte inesgotável, não só de verdade, mas também de graça. Porque tudo isso é tão somente um favor perfeito de Deus. Você não merece. Ele dá porque Ele lhe ama. Até nas fraquezas de seus filhos, vemos o amor de Deus, o cuidado do Senhor. Observe que a resposta que Jesus dá a João é acompanhada de graça e de bênçãos para muita gente, e não de repreensão. Porque todo aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. E o que bate, a porta lhe é aberta. Por outro lado, os incrédulos, eles são prontamente advertidos. Não tropecem na pedra angular. Porque todo aquele que tropeçar nessa pedra ficará reduzido a pó. Os incrédulos, eles são prontamente advertidos porque rejeitam a multiforme e perfeita graça do Senhor. Essa lição, ela deve permanecer viva em nossa mente, em nossos corações. Não seja incrédulo, mas crente, como o Senhor disse a Tomé. Por fim, lembremos que um coração apegado a críticas, a crítica pela crítica infundada, e não pela piedade, não pela verdade, mas a crítica porque nada lhe agrada, como a dos fariseus, incorre em um grande risco de uma vida de incredulidade, em um grande risco de apostasia, de abandono da fé. A verdade é que os verdadeiros filhos de Deus confirmam a sabedoria da cruz em suas vidas transformadas pela fé, na graça do Senhor Jesus Cristo, na busca perfeita pela santidade que vem do alto. Lembremos que o mesmo Deus que fez aqueles grandes sinais diante daquela multidão é o mesmo Deus que continua ressuscitando os seus eleitos espiritualmente da morte para a vida, que faz um cego olhar e enxergar a palavra de Deus, um coração de pedra ser transformado em um coração de carne, removido e colocado em outro lugar. É o mesmo Deus que continua realizando o milagre da ressurreição espiritual dia após dia, mediante a pregação da palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
De fato, todo aquele que crê será salvo. As perspectivas de João Batista, de um Messias juiz, elas não estavam erradas. Elas só estavam fora do tempo. A verdade é que o nosso Senhor Jesus Cristo virá assim como juiz. Quando as portas da graça forem fechadas, Ele retornará uma segunda vez, como juiz eterno, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, pessoalmente, audivelmente, visivelmente, de modo que ninguém poderá duvidar, porque Ele virá. E o que vem virá e não tardará. E quando Ele chegar, o joio será separado do trigo. O trigo é juntado no celeiro e a palha queimada. Maranata, o nosso Senhor virá. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para